Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos a mais um vídeo comentado, Hebreus capítulo 6, onde o autor vem nos exortar a progredir na fé, nos exortando a não ficar parado somente no leite, mas seguirmos para as coisas essenciais. Ele vai falar as coisas melhores concernentes à salvação, então é algo que nós precisamos buscar, amém, crer e desejar verdadeiramente. E ele vai falar um pouco sobre a imutabilidade da promessa de Deus. Aqui Mie Parma, ele vem trazendo algumas exortações, né? E aqui ele diz o seguinte, falando a respeito do autor: interrompe o fio de seu pensamento a fim de proferir uma palavra de repreensão, exortação, admoestação e ânimo. Amém? Uma exortação. Capítulo 6, versículos de 1 a 3. Os hebreus e nós, cristãos, devemos deixar o estado elementar da doutrina cristã e partir para alcançar o conhecimento daquele que é maduro. A expressão princípios elementares da doutrina de Cristo pode ter referência às doutrinas fundamentais do cristianismo, nas quais os novos convertidos eram instruídos antes do batismo, né? Então são doutrinas fundamentais, né? Fé em Deus, arrependimento de obras mortas, a doutrina do batismos, amém? Imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, amém? Então essas são as doutrinas fundamentais e nós precisamos estar bem firmes com relação a essas doutrinas, né? Fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós vemos muitas pessoas assim, frágeis na fé. Diante de uma pandemia como essa, é revelado a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê, né? Entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Vai se revelar a mesma coisa que Malaquias falava, né? Na época da restauração do culto de Jerusalém, do templo, amém? Fazia-se distinção, tinha-se diferença, porque muitos deles diziam, inútil é servir a Deus. Alguns podem estar pensando isso hoje, mas graças a Deus muitas pessoas têm sido despertadas, aqueles que estavam frios, né, a se aquecerem, a se arrependerem, a voltar ao primeiro amor. Fé em Deus, amém? Arrependimento de obras mortas. Não existe uma fé verdadeira em Deus se não tiver um arrependimento de obras mortas, amém? A palavra arrependimento é metanoia, vem do grego, significa mudança de mentalidade. Você não pode viver como vivia antes. Há necessidade de andarmos em novidade de vida. Para isso nós precisamos renovar a nossa mente, amém? Como está escrito lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem renova a mente, quem verdadeiramente passa por um processo de mudança de mentalidade. Amém? Fé em Deus, arrependimento de obras mortas. Amém? A doutrina dos batismos, né? São 3. Batismo no corpo de Cristo, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. O batismo no corpo de Cristo é quando você nasce de novo, é o novo nascimento. Então, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Você é imerso em Cristo, amém? E agora não deve ser mais nós quem vivemos, mas Cristo deve viver através de nós. O batismo nas águas é uma ordenança que vai exatamente trazer a representação visível desse fato espiritual que aconteceu. Mortos com Cristo, por causa do pecado, sepultado juntamente com ele na identificação e ressurreto juntamente com eles para andar em novidade de vida. É isso que representa o batismo nas águas e todo novo convertido deve se batizar nas águas. E o batismo no Espírito Santo é o batismo de fogo, né? Que Jesus orientou os seus discípulos a não se ausentarem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas 24, 49. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz, olha, ficai na cidade, porque vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Então, o batismo de fogo é para ser uma testemunha de Jesus, amém? O revestimento do Espírito
é para que verdadeiramente nós possamos ter essa convicção impressa no nosso coração. Amém? E a evidência, falar em outras línguas. Pelo menos é isso que a Bíblia mostra, né? Atos 10, Atos 2, Atos 8, Atos 7, Atos 10, Atos 19. Amém? Então, Atos 9 também. Então, no livro da história da igreja, mostra que durante os anos que se passaram, né, Atos 19, aproximadamente 53, 54, ou seja, mais de 20 anos após, né, ainda era a evidência do batismo no Espírito Santo, como em Atos capítulo 2, amém? Logo após a ressurreição de Jesus Cristo, como no início, né, cumprindo essa profecia de Joel. Então, fé em Deus, arrependimento de obras mortas, doutrina dos batismos, no plural, né? Imposição de mãos. Jesus disse, aqueles que creem em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus impunha as mãos. Os apóstolos impunham as mãos. Os cristãos devem impor as mãos, porque as mãos foram dadas para abençoar. Então existe um poder quando nós somos cheios do Espírito Santo e uma das formas de nós passarmos esse poder é através da imposição de mãos. Precisa ter fé naquele que impõe e no que recebe. Amém? Então, fé em Deus, arrependimento de obras mortas, doutrina dos batismos e imposição de mãos. Amém? Aí tem ressurreição dos mortos e juízo eterno, né? Eram doutrinas básicas. Hoje, tão complexo, muitas pessoas confundem, amém? Mas é muito simples, só é estudar mais um pouco. Eu não vou mexer aqui para não abrir uma lata de minhoca e deixar vocês mais confusos. Então, um aviso, versos 6 ao 8. O aviso contido nesses versículos dirige-se contra a apostasia, que é uma rejeição voluntária das verdades do Evangelho por aqueles que já tinham experimentado o seu poder. A verdadeira natureza do pecado mencionado nesses versículos compreende-se melhor ao lembrar-se a quem se dirigiam e qual a relação especial entre a nação judaica e Cristo. Os judeus do tempo do autor dividiam-se em duas classes em relação à sua atitude para com Cristo. Primeiro, aqueles que o aceitaram como filho de Deus. Segundo, aqueles que o rejeitaram, considerando-o impostor e blasfemo. O judeu cristão que deixasse o cristianismo e voltasse ao judaísmo testificaria por este ato que Cristo, segundo a sua opinião, não é o Filho de Deus, mas sim um falso profeta que merecia a crucificação. E assim ficaria ao lado dos responsáveis pela sua morte. Antes da conversão, o mesmo judeu cristão participava em certo sentido da culpa da nação em crucificar a Cristo. Abandoná-lo e voltar ao judaísmo seria rejeitar o Filho de Deus pela segunda vez. A mesma coisa somos nós hoje. Abandonarmos o cristianismo e voltarmos para as religiões pagãs que praticávamos antes, ainda que seja uma religião nacional, nós estamos fazendo isso, né? Rejeitando o Filho de Deus, né? Não considerando ele como autoridade e senhor sobre as nossas vidas. Um estímulo, versos do 9 ao 20. Apesar deste aviso, o autor tem confiança em que os crentes não se afastarão da fé. O verso 9. Eram sinceros no desempenho das boas obras. Verso 10. Deseja que mostrem a mesma sinceridade para alcançar a esperança da sua herança espiritual. Versículo 11. Nisto, hão de ser seguidores daqueles que, por meio da fé e paciência, alcançaram a realização da sua esperança. Por exemplo, Abraão, versículos 12 e 13. A esperança do cristão é segura, uma âncora para a alma, que o segura firmemente num porto celestial, versículos 19 e 20. É uma esperança certa, por ser fundada em duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento de Deus. Que coisa maravilhosa, amém? Deus, ele prometeu que nós entraríamos, vamos dizer assim, numa situação, num estilo de vida muito melhor quando estivéssemos servindo a Deus, quando estivéssemos servindo a Cristo. E esse nível de vida é o nível de vida por fé. E como não tinha alguém maior por quem ele pudesse jurar para que a promessa se confirmasse, ele jurou por ele mesmo. Então nós precisamos, em nome de Jesus, progredir, amém, nesse crescimento espiritual. Nós precisamos entender essas coisas melhores concernentes à salvação. Não existe estado melhor do que esse, principalmente religioso.
Amém? E a imutabilidade da promessa de Deus. Ou seja, podemos entrar no descanso de Deus, porque aquele que prometeu, ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, que Deus te abençoe. Continue lendo a Epístola aos Hebreus. Quando acabar, volta para o capítulo 1 e lê tudo novamente. Amém? Tenha um bom dia, confie no Senhor de todo o seu coração e siga em frente. Um grande abraço e até amanhã.